Olá, pessoal! Hoje vamos conversar sobre a missão internacional de solidariedade à Venezuela e à Colômbia, realizada pela Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, que contou com integrantes da CSP com Lutas e da Central Sindical Francesa Solidaires. No final de julho e início de agosto, durante 13 dias, a missão se reuniu com sindicatos, trabalhadores e ativistas. Em um momento marcado pela tragédia dos terremotos na Venezuela e de importantes acontecimentos na conjuntura latino-americana. Para falar sobre essa experiência, vamos conversar com Herbert Claros, que é diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região e integrante da Secretaria do Setorial Internacional da CSP com Lutas, e Eduardo Henrique, que é diretor do Sindipetro RJ, da FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, e também integrante da Secretaria Executiva Nacional da Central. Tudo bem, Herbert? Tudo bem, Edu? Bom Tudo dia, bem. tudo bem. Olá, gente. Então, vamos dar início, então, ao nosso bate-papo. E, para começar, Herbert, acho que a gente podia começar falando aí sobre por que foi decidida essa missão à Venezuela e à Colômbia, né? Qual a importância dela, os objetivos? Claro. Não, essa decisão de a gente fazer essa visita, muitas pessoas podem achar que foi por conta do terremoto, né? Mas não foi. Essa data, inclusive, específica da nossa ida já estava agendada. Ela surgiu a partir de uma reunião que nós tivemos da coordenação da rede, né? Bom, para quem não vai explicar um pouco, né? A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, ela não é uma entidade internacional de sindicatos, nós não queremos ser isso, nós queremos ser uma rede para agregar um sindicalismo combativo, independente, que é muito parecido, o sindicalismo que é muito parecido com a Conlutas, né? E nós temos mais de 150 organizações afiliadas na rede, e a coordenação da rede é composta por nós da CSP com Lutas, pela CUB, a Central Unitária de Base da Itália, pela CGT, que é a Confederação Geral dos Trabalhadores da Espanha, e pela Central Sindical Solidaires da França, como você falou na introdução. E aí essas quatro organizações da coordenação da rede, nós tivemos uma reunião na semana passada, no ano passado, logo após o encontro que nós tivemos, que foi na Itália, o sexto encontro, que foi na Itália, e aí nós discutimos a importância de visitar a Venezuela e a Colômbia com dois motivos. Um motivo era fortalecer a rede na América Latina, porque a gente precisa estruturar mais as organizações que tem aqui na América Latina. E o outro motivo era justamente o que passava naquele momento e que hoje se concretiza mais forte ainda, a importância política dessa região em relação ao ataque ao imperialismo. Se a gente for lembrar, no final do ano passado, porque essa reunião que nós tivemos da rede foi em setembro do ano passado, mas se a gente parar para lembrar, no final do ano, o Trump tinha um discurso, uma retórica muito forte de ataque à Venezuela, de ataque também à Colômbia, dizendo que esses países tinham problemas com o narcotráfico, que atrapalhava a economia dos Estados Unidos por conta da droga. Então a gente entendeu que era dois motivos importantes para a gente visitar como coordenação da rede, para conhecer o movimento sindical desses países e também, de certa forma, levar a solidariedade. Então a gente já fechou a data, vimos tudo isso em janeiro. Quando acontece o sequestro do Maduro e da esposa dele, essa intervenção direta dos Estados Unidos, os bombardeios diretos que tiveram em Caracas, aí a gente falou, pô, agora que temos que ir mesmo, porque reforça, inclusive, a importância da solidariedade anti-imperialista, né? E aí compramos as passagens, estava tudo certo, hotel reservado para a gente fazer essa visita lá, as reuniões já sendo agendadas. Aí vem, infelizmente, a notícia, né, no dia 24 de junho, do terremoto que teve na Venezuela. Aí a gente até cogitou se valeria a pena ir ou não por conta de estrutura, se daria para a gente estar lá nesse período, né, porque as pessoas estariam muito focadas, né, no apoio ao terremoto. Mas os próprios sindicatos de lá falaram que achavam bom a gente ir justamente para também estar solidário a esse tema. Então, a ideia da viagem foi toda essa: reforçar o internacionalismo sindical e também prestar solidariedade. E no caso, Herbert, assim, até também, Edu, vocês começam essa viagem pela Venezuela, né? E como é que foi, então, chegar lá e encontrar esse cenário de devastação aí após os terremotos?
Era muito impactante, né? Eu nunca tive numa zona de guerra, mas imagino que seja algo assim. A gente chegou em Caracas e acho que no primeiro ou segundo dia a gente foi fazer uma visita à La Guaira, que é o local onde teve maior impacto o terremoto. Em Caracas você já percebe que algumas tem de fato edifícios rachados, pedaços destruídos, pessoas, vários acampamentos da cidade, pessoas que estavam nos prédios, que desciam e ficavam acampado em frente aos prédios, esperando algum tipo de ajuda, mas em Laguaira é um negócio assustador, né? A, a quantidade de prédios destruídos, uma coisa que a gente também, né, identificou, que foi a qualidade dos materiais dos conjuntos habitacionais feitos pelo governo, que prejudicou e que foi os locais justamente mais atingidos, que foram justamente esses conjuntos habitacionais, é, a denúncia contra a atuação do governo, né, que faltou, perdeu a janela das 48 horas, né, que se diz de resgate em casos de mortes e tal, e que teve país que chegou lá primeiro do que o próprio governo, né? A solidariedade internacional chegou primeiro do que o próprio governo. Isso foi o que a gente ouviu lá. Agora, também, uma solidariedade da população, né? Isso a gente depois vai falar, né, provavelmente aqui do terremoto que teve agora em Cali, que também é uma característica muito grande, né? Agora, também uma situação do país, né, como um todo, né? Meio que perceptível a olhos nus, assim, na cidade, nas coisas, né? Principalmente custo de vida, né? Da comida frente aos salários que estão colocados lá. Eu acho que isso aí vamos dizer, o primeiro impacto, a primeira situação, né? A primeira impressão que ficou dessa viagem na chegada acho que foi um pouco isso. Assim, o que eu diria sobre a questão do terremoto bom, terremoto é um efeito da natureza. Vocês chegaram, inclusive, dias depois já, né, Sim, que sim, tinha a gente acontecido. chegou, acho que 20, Mais um mês. um pouco, quase um mês depois. Foi 24 de junho. E assim, o que chama a atenção o terremoto é uma coisa natural, mas a quantidade de mortes que acontece é por causa dos seres humanos, digamos assim, não seres humanos em geral, por conta de uma classe que dirige essa sociedade, que é a burguesia e é o Estado, através do Estado. Então, por exemplo, eu visitei um condomínio, digamos, de CDHU, que seria o nosso CDHU, que são aqueles predinhos mais pobres que o Estado faz para as pessoas mais pobres, né, de baixa renda. E eram, sei lá, acho que eram 50 prédios. Cada prédio devia ter 8 apartamentos, 8 famílias, né, vivendo. E esses prédios eram de 5 andares, 4, 5 andares, e eles eram feitos de drywall. Então, assim, um material totalmente inadequado para isso. Então, eles tinham uma estrutura, uma viga de aço, e depois as paredes sei lá, eram muito finas, era de concreto, mas é um concreto muito pobre, com material isolante. E aquilo era. Por que aquilo era feito de material pobre, barato, para quê? Para o governo dizer, olha, eu construí tantas casas para as famílias pobres da Venezuela. Só que, na verdade, eram péssimas condições. Então, uma hora eu estava visitando esse local, que todos os prédios caíram. Os 50 prédios caíram como se fosse um prédio de papel. Porque é isso, é um material muito frágil. E nem é a primeira vez que tem terremoto Não, na não é a Venezuela, primeira né, vez. Herbert? Já teve terremotos, e nessa região de Laguaira já teve, inclusive, enchentes devastadoras. Assim, pior do que teve em São Sebastião aqui anos atrás. E as pessoas relatavam que dentro desses apartamentos eram quentes. E Laguaira, que é onde é litoral, é uma cidade muito quente. 40 graus lá é normal para eles. Então você imagina, o nome desse condomínio, inclusive, era Hugo Chaves. Era um condomínio popular, criado com material barato, que era quente, insuficiente para as pessoas, e com terremoto, todas as famílias desse condomínio, algumas morreram e outras, óbvio, são suas casas. Então, boa parte da culpa da tragédia é de como o Estado administra a situação. Primeiro, em Laguaira, até porque por ser uma região de praia, arenosa, não podia ter as construções que teve. Então a gente viu uma cena, né, o Eduardo Henrique, a gente passou meio que pela orla de Laguaira, sei lá, de 10 prédios, só 2 ficaram em pé. Assim, é uma destruição
muito bizarra, muito forte de ver. E culpa do Estado. O Eduardo Henrique fala aí da questão da solidariedade. Uma das questões que vocês também fizeram já, além, né, de chegando tal, foi uma reunião com sindicato das enfermeiras, que vocês estavam me falando que já estava nesse trabalho de apoio às vítimas. Como é que foi isso? A gente foi logo à tarde, né? Nesse mesmo dia que a gente Até porque só visitou. uma coisa, Herbert, essa agenda de vocês, como você falou, tem uma série de reuniões, né, que vocês participaram. Nós tivemos quase todos os dias nós tivemos reuniões com um sindicato. E aí, logo depois da visita à Laguaira, os companheiros da Venezuela sugeriram a gente visitar esse sindicato das enfermeiras, justamente porque elas eram o principal sindicato na organização da solidariedade. Outros sindicatos também estavam ajudando, mas quem estava centralizando a ajuda era o sindicato das enfermeiras. Então a gente visitou a sede deles, foi cheio de material, então todas as salas tinham fralda, injeção, alimentos, colchão, roupas, eles estavam separando tudo para enviar para La Guaira, que foi onde mais foi atingido. E eles também criaram um coletivo de enfermeiras, de médicos também, que se voluntariaram para ajudar as vítimas e também prestar uma coisa importante, que era prestar apoio psicológico também, principalmente para crianças. Eles citaram muitos casos de órfãos e de crianças amputadas também, por conta de alguma coisa que caiu, bom, do que é o Lá terremoto. todo dia, né? Agora fica tipo uns 35 minutos mais ou menos de Caracas. Eles estavam indo e voltando todo dia, né? Isso. Sempre uma equipe lá para dar apoio e tal. Sempre, né? Era um apoio bem concreto. O sindicato parou de trabalhar, né, digamos, né, Edu? O sindicato trabalhou só para isso, trabalhou só para ajudar as vítimas. E o que era legal é que eles recebiam o apoio dos outros sindicatos. Então eles centralizaram a solidariedade. Foi bem interessante. E ainda sobre essa questão da solidariedade, bom, vocês falaram no início, né, que teve países que chegaram antes da própria atuação do governo, e também se falou dos trabalhadores ali estarem fazendo esse trabalho ali junto aos escombros, às vítimas. O que vocês viram, então, sobre essa questão da solidariedade do povo venezuelano? O que mais que vocês perceberam que chamou a atenção de vocês? Acho que é isso. Acho que é uma situação, né, que normalmente gera essa solidariedade, essa mobilização da população, dos vizinhos. E quando falta o governo, quando faltam os militares, os bombeiros, foi uma situação como essa que também está sendo em Cali, gera essas iniciativas populares, essas iniciativas das próprias organizações e dos coletivos, dos vizinhos, dos moradores, isso tudo, né? Inclusive, eu até falar uma cena bastante chocante também que passou lá, que é uma casa, um prédiozinho destruído, e no muro, assim, tipo assim, corpos ainda embaixo do escombro, aí apartamento tal, fulano de tal, apartamento 602, fulano de tal, apartamento 402, senhor não sei quem. Um negócio bem chocante, as pessoas ali em vigília o tempo todo buscando, sabendo que os corpos estavam ali, aquelas pessoas estavam ali com o nome escrito no muro, o apartamento e o nome de quem estava ali embaixo. Obviamente, essa altura do campeonato já estava morto, né? Que a gente estava já há um mês do evento, mas não tinha sido achado ainda, estão lá. E a população assim. E também, por outro lado, alguns prédios, algumas coisas com placas ou com ações tipo aqui é propriedade privada, não entre, não destrua, não é uma preocupação também de sei lá, né? Você nem sabe a questão é de ocupação, não sei como é que é isso, mas tem essa placa dizendo que não para não destruir, que os escombros que tinham o prédio que estava em situação ruim porque era uma propriedade privada, ou seja, e as pessoas ali vigiando também. Agora, muita fila, muita gente na rua, muita, né, muita confusão, obviamente, muita demora das coisas, mas a população bastante. E com essas organizações aí envolvidas. A gente via muito assim, na região do terremoto em Laguara, a gente via muita tenda, sabe? Tenda, gazebo. Você via que era gente da população mesmo que montava para dar apoio.
E como a maior parte dos prédios que caíram são quase em frente à orla, ou muito próxima à orla, a gente viu também que alguns quiosques, muito igual ao Brasil, gente, assim, muito igual quiosque de praia, sabe? Então, alguns quiosques também eram usados como centros de apoio. E aí tinha um sindicalista que estava acompanhando a gente, o Dick, que foi o companheiro que organizou o evento todo na Venezuela, ele dizendo que todo dia desciam carros de Caracas, ou da própria região de La Guaira, com comida, com sopa, para as pessoas que estavam acampadas, porque os sobreviventes que perderam seu local de moradia estavam morando em tendas que estavam espalhados pela cidade. Então isso a gente viu bastante. O que chama atenção é isso, não é o Estado que está preparando sopa, fazendo macarrão e levando para a galera nas tendas. É a população. Então são as organizações, algumas ONGs e gente solidária mesmo, assim, gente que falou, vou descer e vou levar alguma coisa. Então foi muito forte, assim, essa questão da solidariedade entre as próprias pessoas. Herbert, depois desse sindicato das enfermeiras, né, com quem vocês mantiveram contatos, no dia 30 vocês também participaram de uma plenária do Comitê Nacional de Conflito e Luta dos Trabalhadores. O que, que é esse espaço? Como é que foi isso? Esse comitê, né, eles chamam Comitê Nacional de Conflitos, porque foi uma maneira, alguns anos atrás, quando a crise econômica estava mais profunda na Venezuela, de criar. Tinham algumas greves, algumas mobilizações dos trabalhadores. O governo se recusava a negociar, óbvio, uma ditadura, né? A Venezuela vive uma ditadura, tanto com Chávez, depois com Maduro. Então, esse Comitê Nacional de Conflito era uma maneira de unificar os sindicatos e reunir ativistas de outros lugares para forçar ter negociação com uma empresa, com algum órgão público para resolver um conflito sindical. E aí foi uma maneira de unir, digamos, o sindicalismo independente, porque na Venezuela, uma parte do sindicalismo, não é grande, mas uma parte do sindicalismo é atrelada ao governo. Tem uma central chapa branca que apoia o governo, que é óbvio, não luta. Muito parecido do que a gente vê aqui no Brasil, CACUT, alguns outros sindicatos que dizem, como Lula é presidente, eu não tenho que lutar. Só que na Venezuela isso é pior, porque na Venezuela nós temos uma ditadura que reprime quem tenta lutar. Então esse Comitê Nacional de Conflito agrega esses sindicalistas independentes, combativos. Foi uma reunião muito boa. Nós tínhamos 26 organizações, tinha 58 pessoas, então foi bem representativa. Tinha sindicato de funcionários públicos, trabalhadores da iniciativa privada, como metalúrgico, tinha petroleiro, sindicato petroleiro importante, sindicatos da alimentação. Então, tinha um importante setor. Aposentados, muita associação de aposentados, porque como os aposentados vivem da pensão dada pelo governo e o salário mínimo é $3, então tem uma puteza assim gigantesca dos aposentados, porque é o mesmo problema que nós temos aqui. Você contribui durante anos e depois, na hora de receber, ganha nada, ganha um salário de miséria. Então foi uma reunião muito boa, que assim, eu pelo menos, não sei, o Edu pode falar, mas eu fiquei muito impressionado sobre a qualidade dos debates. Eu fiquei assim, a gente ficou quase 3 horas. A gente fez a apresentação da rede e depois fomos ouvir eles. E era uma riqueza, não tinha discurso, eu quero falar muito isso assim, né? Não tinha discurso repetitivo, eram sindicalistas expressando seus problemas concretos no seu local de trabalho e a importância de derrubar a ditadura, de acabar com a ditadura, de repudiar o ataque imperialista. A Venezuela também é uma coisa que eu senti muito, é um povo muito anti-imperialista, muito, então, a galera tá muito preocupada de fato com essa intervenção do Trump. Então foi uma reunião assim que a gente se impressionou, foi muito boa. Não, sem dúvida, foi assim, esse negócio, né, da qualidade das intervenções foi uma coisa que a gente comentou mesmo, porque às vezes a gente chega no local, tem vários sindicalistas dos mesmos sindicatos, né, com 2 ou 3 pessoas do mesmo sindicato, mas cada relato foi uma experiência distinta e acho que foi muito valorizada, os companheiros valorizaram muito a nossa ida lá, por isso que eu acho que valeu o esforço, valeu muito essa ida, né, por um local que estava, né, meio que isolado do ponto de vista sindical, do ponto de vista do sindicalismo combativo do resto do mundo, né, ou pelo menos de alguma parte do sindicalismo do
do movimento internacional, e eu acho que foi muito importante esse contato, essa nossa ida lá, nesse sentido também deles, e perceber que eles valorizaram. Isso que o Edu fala, né, é importante porque é o seguinte, é o isolamento, né? Eles relatavam isso pra gente. A gente se sente isolado do resto do movimento sindical do mundo. Por que isso? A gente sabe disso no Brasil. A CSP Colutos é a única central no Brasil que afirma em suas resoluções que existe uma ditadura na Venezuela. Boa parte da esquerda mundial, alguns de maneira até mais exagerada do que outras, afirma que tem socialismo na Venezuela. E não teve e nunca teve. Não tem e nunca teve, né? Um socialismo, para ter o socialismo de fato, a economia não só tem que ser planificada e organizada de uma maneira que expropria os bens de produção da burguesia e divide com os trabalhadores, que é o princípio básico do socialismo. Isso é importante a gente frisar para qualquer babaca de direita que fala da palavra socialismo sem saber nada do que significa isso. E o outro critério é ter democracia. Se não tem democracia, não tem socialismo. Não, não tem como. É por isso que em Cuba, União Soviética, não tiveram socialismo, porque não tinha democracia. E então, o movimento sindical venezuelano se vê isolado do mundo, porque fala, não, quem tá aqui de fora, quem está aqui do Brasil, por exemplo, alguma organização vai dizer, não, Venezuela está tranquilo, socialismo. E não é totalmente o contrário. Sofrem mais do que a gente, inclusive, podemos dizer isso. E é uma situação econômica muito ruim, assim, para também te dividir com a galera, né? O salário mínimo na Venezuela, ele vai de 20 centavos de dólar, sem zoeira, por mês. Não é mensal. Não é semanal. Por mês eles ganham 20 centavos de dólares a 3 dólares. Vai depender do seu setor. Se você, às vezes, é professor, se você trabalha na indústria, né? E aí você fala assim, poxa, foi uma dúvida que todos nós tínhamos todo momento. É impossível viver com 3 dólares, porque 3 dólares na Venezuela é um café. Sem zoeira. O custo de vida lá é muito caro. Eu paguei num lanche, um lanche de frango com batata e refrigerante, tipo um KFC, eu paguei o preço do que eu pagaria 2 no Brasil. Sem zoeira. Eu pagaria 2 aqui no Brasil, que já é caro. Então lá o custo de vida é muito alto. Então as pessoas falam, meu, como você sobrevive com esse salário mínimo? Qual é a questão? Boa parte conversas foi exatamente tentando entender isso, né? Porque a gente chegava e perguntava para todo mundo, como é que pode? Você não vive, não é verdade. E, de fato, ninguém vive com 130 mil, sei lá, bolívares, cara, 20 dólares. Ninguém vive com isso. Então, as pessoas não vivem do salário, vivem de bônus, de ticket, de tudo, e mais 2 empregos, jornada extra, enfim. Outro pessoal, os migrantes que mandam dinheiro para as famílias, essa como é que vive, né? Eles vivem disso. Não tem. Então a maioria ninguém trabalha 8 horas. Ou seja, é a Então, precarização precarização total. ao limite. A gente estava na plenária, aí uma professora fez uma intervenção, aí uma hora ela falou, eu dou aula e quando eu saio da escola eu vou cuidar de 2 crianças para uma mãe. Porque a mãe vai trabalhar, as 2 crianças ficam em casa, então ela é babá. Ela sai da escola e vai ser babá, entende? E, assim, é uma situação meio geral para a classe trabalhadora, né? Que atinge, digamos assim, distintos, independente de setores, né? Não é só os setores mais precarizados, trabalhos, né, mais simples, mas também outros, e que isso afeta de forma Geral. avassaladora a classe, né? Geral. Assim, Edu pode falar de petroleiro, mas a gente ouviu um caso de uma história muito triste, que tem uma universidade federal na cidade de Barcelona, uma universidade federal bem renomada, que de janeiro até hoje se suicidaram 7 professores universitários. E se suicidaram porque as suas condições de vida mudaram muito rápido com a miséria avassaladora. O salário deles não mantém o padrão de vida que eles tinham antes. Então, é de você ver, não é só um setor mais pobre. Toda a população em geral parece mais empobrecida. Nem compara, né, Edu, com o petroleiro. Lá com daqui. Então, se pegar... Teve quando a gente foi em Anzoátegui, né, que é a cidade. Depois a gente foi a Porto La Cruz, que é onde tem a refinaria, onde tem o sindicato lá, né, o pessoal de petroleiros. A gente conversou bastante com alguns que foram os heróis heróis nacionais, certo? A gente conversou com os companheiros que foram heróis nacionais reconhecidos pelo governo Chaves. Então, né, na época do combate ao lockout, foi o ponto do país onde se negou
a cumprir as ordens da gerência da PDVSA para parar, né, para fazer um boicote ao governo, né? E companheiros foram, por exemplo, convidados aí a Cuba, conhecer o Fidel, na época o governo, né, cubano, na época do, do golpe lá do lockout, foram convidados a Cuba para ir lá receber as ordens do governo e tal. É, e agora, depois começaram a ser perseguidos, porque falam, ó, vocês são reconhecidos, podem falar, discursar, etc., mas não podem mobilizar contra a situação econômica que vocês estão vivendo agora. E a situação econômica foi uma decadência muito grande, né? Estou falando no caso dos petroleiros, que, vamos dizer assim, como um país que vive, basicamente, né, da exportação de petróleo, é a elite, entre aspas, aí, da classe trabalhadora venezuelana, e é uma situação que ganha hoje, sei lá, cara com 30 anos de empresa, os melhores caras ganham $1.400, né? Tipo, 2.000, mil e poucos reais, numa situação que, como a gente falou aqui, que um prato de comida é o preço do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, ou mais caro até, dependendo. Então, é uma decadência muito forte, né? Muito forte. Quando ganhavam 4.000, agora estão ganhando 400. É uma coisa nesse nível, assim, nos últimos anos aí, e fora a falta de reconhecimento por tudo que fizeram, enfim, toda essa questão mais política aí. Ainda sobre a situação na Venezuela, gente, vocês também tiveram uma reunião com o Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos da Venezuela. Acho que também é uma outra expressão dessa situação lá no país. Como é que foi essa reunião? O que vocês também viram? Foi uma reunião que o Comitê Nacional de Conflito organizou com a gente, para a gente, né, para a gente poder ouvir mais de perto a situação dos presos políticos, ver mais de perto a cara da ditadura, né? E foram 3 ativistas, alguns deles, inclusive, acho que alguns deles não, os 3 já tinham sido presos, inclusive, e esse comitê agrega não só os ex-presos políticos, como também familiares dos presos atuais, e é um comitê que impulsiona campanhas pela libertação. Assim, a gente ouviu relatos, né, que pô, se fosse contar aqui, seriam muitas histórias, né, de prisões arbitrárias, de estudantes que estavam lutando por reivindicações na universidade, não estavam nem reclamando do governo, digamos assim, estavam lutando por melhores condições na universidade e foram presos, que estão presos até hoje, jovens, gente menos de 18 anos, sabe? Secundaristas que foram presos, tem muito jovem preso, muitas mulheres. E hoje o número que eles apresentam é de 500 pessoas presas. E eles relatam que depois da invasão norte-americana, houve um pequeno relaxamento da ditadura. Eles, inclusive, falam que essa reunião que a gente teve foi meio que possível, porque houve um certo relaxamento. Senão nem teria sido possível. Porque talvez não fosse possível. Ou se não, a gente talvez fosse lá, mas fazer as coisas de maneira mais ampla como a gente fez, provavelmente a gente não faria. Então, eles dizem que isso deu uma certa afrouxada, mas não tanto. Não tanto. Então, a estrutura repressora, apesar de ter diminuído, ainda continua. Então, se um sindicalista resolver falar mal contra a Delcy, que é a nova presidente lá, numa praça lá, tem chance de ser preso. Continua, não é igual aqui. Aqui, se eu quiser ir na praça falar do Lula, do Bolsonaro, de quem quiser, eu não vou ser preso por isso, certo? Lá você vai. Lá você corre esse risco. Então, hoje, assim, tem em torno de 500 presos políticos. A ditadura diz que vai soltar, que está negociando, mas nada disso é concreto. Os Estados Unidos também não faz nenhum pronunciamento concreto sobre isso, o que deixa evidente de que, na verdade, os Estados Unidos nunca é para levar democracia para país nenhum. Isso é importante também dizer, porque tem gente que, infelizmente, ainda acredita nessa coisa hollywoodiana dos Estados Unidos de levar democracia. E um fato, para finalizar sobre isso, é que muitas pessoas morrem nas cadeias. Porque as cadeias são de má qualidade, óbvio, né? Muitos presos políticos são colocados em cela junto com presos comuns. Então, a gente ouviu muitos casos de presos políticos que morrem porque, sei lá, pega pneumonia, pega algum tipo de doença e não tem a devida assistência. E aí, óbvio, acaba morrendo nas prisões.
Então a gente ficou muito espantado com isso. E também uma coisa interessante que a gente ouviu, foi até uma pergunta que nós fizemos, por conta das investigações que nós temos no Brasil, de como as empresas colaboraram com a ditadura militar no Brasil. Então eu fiz essa pergunta lá, e eles nós falaram assim, não, aqui é tudo colaborado. Então, por quê? Porque, inclusive, boa parte das estatais são controladas pelos militares. Então, o chefe ali no seu local de trabalho é um militar. Então, existe também muita perseguição sindical por conta disso, porque o cara que é seu chefe é do exército. Então, se você tentar organizar uma greve ou tentar organizar um pedido de reivindicação, você tem grande chance de ser preso. Inclusive sindicalistas gerentes da empresa, que tem aquela toda, né, que a gente denuncia aqui, né, que os ex-sindicalistas lá fazem um negócio lá mais avançado, inclusive, nesse sentido. Então, é tudo muito controlado. Depois vocês também tiveram reunião com a CTV. Foi no mesmo marco? Vocês já encontraram algum outros setores de trabalhadores com alguma outra realidade? Como é que foi também essa reunião? Na verdade, a reunião que a gente teve foi com a CTUV, eu esqueci de te falar isso, que é outra central, é uma outra central, que é a Central dos Trabalhadores Unificados da Venezuela. Tá. E também com a CTV, na verdade foi com as duas, né? Mas, na verdade, a CTV, ela, bom, parecido com as centrais sindicais do Brasil, tem distintas visões. Na verdade, a direção da CTV não se reuniu com a gente, foi uma ala da CTV que é mais firme na oposição ao governo, se identifica mais mais independente. Uhum. A CUTV não, a CUTV, a direção se identifica mais com isso, estava na reunião do dia anterior, e aí, como é uma central importante na Venezuela, nós tivemos uma reunião com eles também, um pouco para discutir, compartilhar a visão do marco sindical, das necessidades sindicais de lá, e eles também perguntaram muita coisa do Brasil, queriam entender como é essa parada da Conlutas funcionar como sindical e popular. Foi uma troca de figurinhas sindicais, digamos assim. Foi muito boa. Bom, vocês também estiveram em Barcelona, né? No estado de Anzoátegui. Não sei se eu tô até... É difícil o nome, nome indígena. difícil até de pronunciar. Lá foi uma coordenadora de luta regional também. Isso. Na verdade é o seguinte, eles fazem parte do mesmo Comitê Nacional de Conflito, só que aí eles criaram um comitê da região de Anzoátegui, que é um estado, e Barcelona é a principal cidade, é a capital. E a gente participou de uma reunião lá que também foi muito boa. Bom, foi uma reunião que estavam 12 organizações, cerca de 36 pessoas, bem representativo pelas organizações e principalmente era um setor petroleiro. Essa região é uma região rica na produção de petróleo e o principal setor sindical que estava eram os petroleiros. O Edu até conversou mais com eles depois da reunião. Até, Edu, se puder você falar dessa questão do setor petroleiro e principalmente também depois dessa intervenção dos Estados Unidos, né? Porque é para onde está escoando o petróleo da Venezuela, né? Mais do que antes, né? Não que não fosse antes. Então, inclusive a gente conversou um pouco sobre isso, porque teve uma alteração já na lei, na lei do petróleo de lá, e parece que está articulando outra para aprofundar o controle e a apropriação, né, do petróleo da Venezuela, não, né, não só prejudicando, por exemplo, Cuba, né, como a gente tem denunciado também, mas para facilitar e ampliar a atuação das empresas privadas sob o controle dos Estados Unidos totalmente, diretamente, né? Isso, inclusive, é uma contradição muito forte ou seja, por um lado, você tem um ditador que não reconhece, que reconhece toda a história dos trabalhadores, da luta dos trabalhadores desses locais aí, por exemplo, especificamente, né, dos petroleiros dessa região, e, por outro, um regime que continua o mesmo, né, mais ou menos o mesmo regime, o mesmo governo, e que agora negocia com os Estados Unidos em detrimento da própria produção da PDVSA, né? Que também decaiu. Essa outra denúncia também não me lembro os nomes agora, mas houve uma decadência muito forte também
do ponto de vista do refino, da produção, do refino da própria exportação do país. Ou seja, né, é uma engrenagem que você se apropria, se explora, se ataca, e mesmo a sua fonte de renda, vamos dizer assim, né, você acaba matando a própria galinha dos ovos de ouro, que é o que está acontecendo, segundo relatos dos companheiros lá. Então, isso é uma situação bastante complicada para um país que vive disso, né? Então, aí tem toda uma discussão, né, de todo o programa que é necessário para sair dessa situação. Tem a ver também com, né, a carta lá dos pontos que foram construídos para educação, enfim. Aí tem a ver com esse programa de uma situação para o país. Na verdade, tá essa contradição, né, sob uma invasão imperialista. Acho que isso aqui é a grande dificuldade, né, e nessa reunião, por exemplo, tinha bastante, vamos dizer, tinha um leque amplo de concepções, por assim dizer, né? Você tem um leque amplo. Acho que esse papel também da rede, né? E essa coisa da estatal, uma coisa também que é importante lembrar, né? Que é o papel do que falam que é socialismo, né? Porque aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem isso, né? Qualquer coisa é comunista, qualquer coisa é de esquerda, tal, essa confusão que a ultradireita faz. Lá o problema, por outro lado, é parecido também, porque o socialismo foi feito muita coisa em nome do socialismo. Foi vendida uma ideia muito errada do que é o socialismo, deveria ser o socialismo, né? Então a esquerda também nesse setor, né, mais oprimido, mais combativo, mais oprimido ao mesmo tempo, também tem uma noção muito errada do que quando a gente fala, né, assim como foi, por exemplo, né, em outros lugares na Ucrânia, na própria Cuba, assim, você perverte, sei lá se diz a palavra, perverte muito o sentido socialista, né? Então, que ao mesmo tempo é necessário para a gente lutar contra essa invasão imperialista, contra essa, essa apropriação de riquezas, né, que a gente está no continente todo vivendo sob essa ameaça ou sob essa prática, já como é o caso da Venezuela. E no caso do petróleo é bastante claro isso. Bom, antes da gente entrar, uma última pergunta rapidinha, antes da gente ir para o tema né, sobre o que aconteceu na Colômbia. Vocês fizeram todas essas reuniões nesse marco aí, né, sobre depois da invasão dos Estados Unidos, com o governo da presidente interina, né, Delcy Rodrigues, Isso. e em contato com esses setores independentes. Então, vocês perceberam que existe uma movimentação, uma tentativa de fortalecimento, de reorganização? Acho que esse Claro. da rede vai nesse sentido? Assim, uma impressão geral, né? A gente fez uma, a gente foi todos juntos depois para Colômbia, a gente continuou estando junto, né? Os 6 membros da delegação, 3 do Brasil, 3 da França. Achei importante dizer, né? Estávamos eu, a Miriam e o Edu pela CSP com Lutas, e pelo Solidário estava a Muriel, a Lina e a Nara, né? E uma avaliação que a gente fez é que a Venezuela tá por um triz de vir uma grande mobilização de massa para o povo, não só em repúdio à ditadura, mas também à ocupação norte-americana. É o que nos parece, a gente sentiu um pouco isso das reuniões e conversamos com alguns sindicalistas de lá que também tem um pouco dessa impressão, porque é muita miséria, é muita falta de Estado, do Estado para ajudar as pessoas, e é óbvio que isso em algum momento vai gerar insatisfação por conta. As pessoas, é bem claro para as pessoas que os governantes estão roubando, com corrupção, roubando diretamente parte dos recursos do país e mandando eles, inclusive, para fora. Então, a impressão geral é que não sabemos, isso não se prevê hora, nem dia, nem mês, mas nos parece que há todas as condições de terem, quem sabe, grandes mobilizações independentes dos trabalhadores por melhores condições de vida. E a gente vai torcer por isso, a gente torce para que dê certo e que seja vitorioso. E um pouco da expressão disso também, acho que o Comitê Nacional de Conflito,
dos trabalhadores em luta, que foi quem organizou essa visita e quem nos recebeu lá, a gente ficou muito feliz com ele, justamente por isso, expressou um pouco na riqueza dos debates e na pauta de reivindicações. Então, eles apresentaram para o governo uma pauta de 10 reivindicações, no site nosso lá da rede, tá? Estão todas essas 10 reivindicações, mas são questões básicas, para melhorar o modo de vida, que é aumentar o salário mínimo, acabar com impostos que sobrecarregam a vida dos trabalhadores, mais liberdades democráticas, liberdade aos presos políticos. Então, eles apresentam toda uma lista de reivindicações que nos parece ser a pauta da classe trabalhadora venezuelana hoje. Então, temos uma impressão, digamos, apesar da situação ser de miséria, alta inflação, ser muito triste na Venezuela, ela nos parece ter esperança do ponto de vista da luta de classe. Nos parece. Não saímos desanimados de lá, tipo, poxa, isso aqui é terra arrasada, aqui. Não saímos com dó. A gente saiu o seguinte: aqui o bicho vai pegar, aqui tem todas as condições, e para isso a nossa visita foi fundamental, não só para conhecer, mas para também, de certa forma, respeitando o internacionalismo operário, a gente também poder dar esse apoio para eles quando for necessário. Bom, Herbert e Edu, bom, vocês saindo da Venezuela foram direto para a Colômbia. E isso coincide, inclusive, com os primeiros dias do governo colombiano. Vocês também tiveram reuniões lá. Conta para a gente como é que foi aí esses dias na Colômbia. A gente teve duas reuniões, duas plenárias, né? Nós tivemos duas distintas plenárias sindicais, uma com a coordenadora sindical de solidariedade de Cartagena, que é uma coordenadora de sindicatos de distintos setores de Cartagena, principalmente do setor operário. Eu acho que na reunião só tinha setor operário, na verdade, eram sindicatos da alimentação, que envolvia Coca-Cola, uma empresa que faz comida para aeroporto, para os aviões, né, as pessoas que vão voar, sabe? A Bimbo, que é uma fábrica de pãozinho, fábrica de alimentos, a Nestlé, trabalhadores da Nestlé, da Coca-Cola, tinha também metalúrgicos, principalmente de um estaleiro, porque Cartagena é uma cidade costeira, então tinha um estaleiro, metalúrgicos de estaleiro, trabalhadores também da construção civil, então eram setores bem, digamos, operários. A reunião tinha 53 pessoas e eram 8 sindicatos, e foi muito boa essa reunião em Cartagena para ouvir um pouco as principais questões sindicais do país, que envolve muitas coisas parecidas do Brasil. Retirada de direitos, patrões que desrespeitam as leis trabalhistas, perseguição a trabalhadores que lutam. Então, por exemplo, essa fábrica, essa empresa que produz os alimentos para as pessoas comer no avião, né, que trabalha para aeroporto, 8 mulheres foram demitidas porque elas estavam tentando organizar o sindicato. E aí foram demitidas por tá organizando o sindicato para lutar pelos seus direitos. Então, são coisas muito parecidas com o Brasil, mas digamos que um pouco mais graves pela própria fragilidade das leis trabalhistas da Colômbia. E depois a gente teve uma outra reunião em Bogotá, que foram 2 dias depois, foi na quinta-feira, que também eram setores sindicais importantes da região de Bogotá, com destaque para o sindicato Sintra Holding, que a Holding é uma fábrica, é uma empresa de fabricação de preparação de concreto para construção civil, e também tinha um sindicato importante de funcionários públicos do Ministério do Trabalho, que também tem importante campanha de mobilização. Acho que foi muito bom, assim, muito parecido com as reuniões sindicais que a gente tem no Brasil, assim, né, de coordenações, de coordenadoras. Então, acho foi uma experiência também bastante interessante. Uma coisa que eu não sei nem se a gente já comentou aqui, mas tanto na Colômbia como em outros locais não tem a questão, em outros países por aí, não tem a questão da unicidade sindical. Então, isso para nós é uma dificuldade, e para eles também nos entenderem, né? É uma dificuldade muito grande para a gente entender o que é melhor, inclusive o que é pior, quando é melhor, o que é pior, que é a questão de que, por exemplo, né, tem vários sindicatos numa fábrica só, então tem várias matizes aí de disputa da organização da classe junto com frente à patronal, né? Isso aí talvez não fosse uma coisa que a gente pudesse desenvolver melhor no próximo programa, numa próxima
pesquisa aí que a gente fizesse, porque foi uma coisa também que todo tempo a gente, né, raciocinava com uma lógica de que não é como é aqui o movimento. Então, tem essa questão também. Mas, desse ponto de vista, assim, é bastante interessante. É muito, né, parecido com as características políticas do que a gente tem desenvolvido aqui, né, do ponto de vista da rede, da conduta e tal. Vocês também, Herbert, vocês se encontraram com trabalhadores lesionados e demitidos da General Motors na Colômbia. Como que é essa situação? Quem são esses trabalhadores? Desde quando existe essa situação? Como é que está isso? A gente já foi para lá, o nosso sindicato, né, o Sindicato Metalúrgicos de São José, já foi para lá outras 2 vezes. Eu, inclusive, fui um dos primeiros. Na primeira vez, eu fui junto com o Renatinho. Nós fomos em 2015, acho 14, 2014 eu acho que nós fomos, faz tempo. E, na verdade, é um acampamento que os trabalhadores lesionados da GM montaram em frente à Embaixada dos Estados Unidos, como forma de protesto, porque a General Motors, que é uma empresa norte-americana, demitiu ilegalmente, desrespeitou a convenção coletiva e demitiu lesionados. Uma coisa comum no Brasil também, né? A gente aqui, somente em São José, estamos acostumados a ver isso, esse tipo de desrespeito. São trabalhadores que ficaram com sequelas por conta do trabalho repetitivo. Bom, General Motors, a gente tá, para nós isso é meio que entende como normal, porque a gente sabe o quanto os trabalhadores ficam lesionados aqui na fábrica aqui de São José. E aí os trabalhadores foram demitidos, sem indenização, sem nada, e como forma de protesto, esses trabalhadores se organizaram numa associação, e essa associação, que chama Sotrecol, organiza esse acampamento que já estão 15 anos acampados lá em frente. E o acampamento é justamente para tentar chamar a atenção das autoridades do governo, das autoridades norte-americanas, para tentar chegar num consenso. Eles já tentaram algumas negociações com a GM se recusa a negociar. Um fato curioso é que o Ministério Público, digamos, da Colômbia, condenou a General Motors a uma multa por ter feito essas demissões ilegais, e o antigo governo, né, do Pietro, né, que é um governo, entre aspas, né, de esquerda, progressivo, a Advocacia Geral do governo, digamos assim, pediu para cancelar essa multa. Então, assim, os trabalhadores ficaram indignados, porque essa indenização era importante por um crime que a General Motors cometeu contra as leis trabalhistas do país, e um governo dito de esquerda foi lá e defendeu a GM em vez de defender os trabalhadores. E os trabalhadores relataram também que, durante todo o governo do Pietro, enviaram várias cartas para o governo para tentar conversar, para o governo ajudar numa negociação com a GM, e o governo nunca recebeu eles. Eles até ficaram assim impressionados, porque disseram que os governos de direita anteriores até recebiam eles. Não resolvia, pelo menos recebia para ouvir. Não resolvia nada, mas recebia. E que um governo progressista, que eles achavam que poderia resolver, não resolveu. Também muito parecido com o Brasil, né? A gente enviamos diversas cartas para o governo Lula para tentar discutir algumas reivindicações, os petroleiros a mesma coisa, para discutir as privatizações que acontecem, e o governo Lula também ignora completamente o movimento sindical. Vocês, inclusive, tem duas questões que eu acho que a gente vai também observar sobre essa questão da Colômbia, que vocês chegaram num governo recém-eleito, né, que é o governo do Abelardo, que é de extrema-direita, e também vocês já haviam saído, mas uma triste coincidência que também ocorreram terremotos na Colômbia. Como é que essas duas questões aí também vocês viram aí durante a viagem? Acho que, apesar de não estarem lá, pelo menos vocês dois, né? Mas vocês relacionam aí com a missão durante na Venezuela. Colômbia. Tem acho que vale a pena depois ver se tem espaço para isso, mas que foi a posse, né? A gente estava lá no dia da posse do Estrela, que foi uma coisa bastante simbólica. Ele tirou a posse de Bogotá, botou para Cali, numa universidade de Cali, chamou todos os senadores parlamentares para ir para lá para a universidade para ver ele pelo telão, porque ele estava fazendo a posse dentro do batalhão
do Exército. Ou seja, desloca os caras para lá e ainda fazem negócio pelo telão. Foi um negócio bem Bizarro. simbólico do que vai ser, né? O que pretende ser esse governo, do ponto de vista. No dia seguinte, já falaram, aí eu não consegui confirmar, mas já falaram que teve repressão, inclusive, já com bombas, etc., numa comunidade, numa outra cidade, perto lá enfim, perto de Cartagena, se não me engano, com narcoterroristas, né? Aí a gente não sabe exatamente o que é essa coisa, que é uma preocupação, inclusive, do que vai vir a ser esse governo, né? Bom, e no outro dia, quando a gente saiu, foi no dia seguinte quando a gente estava chegando aqui no Brasil, na verdade, estava tendo terremoto, né? Inclusive uma companheira que fazia parte da delegação foi para lá e tem enviado vários vídeos aí, várias reportagens, porque ela é de lá, inclusive de Cali, né? Onde a família dela está lá, né? Que ela está na França, de Solidaire, mas estava lá e foi para lá. Inclusive não conseguiu ir, né? Porque fechou o aeroporto, aquela coisa toda, mas agora ela tá lá e tem mandado informes aí para gente sobre como a situação lá está lá. É meio chocante, assim, bom, a gente estava na Venezuela para prestar solidariedade às vítimas do terremoto e a gente viu, né, a catástrofe, a destruição do terremoto e a gente viu a importância da solidariedade dos trabalhadores e a gente entendia, a gente vendo aquilo e ouvindo os relatos das pessoas, e ao ver a ditadura, a gente entendeu como o Estado foi ausente em auxiliar as vítimas do terremoto. E aí, poxa, quando a gente vai para Colômbia, eu lembro que até na sexta-feira anterior, né, a gente veio embora no domingo à noite. Eu perguntei para um dos dirigentes lá, falei, pô, aqui tem terremoto? Não é aquela coisa e aí o cara falou, não, pô, aqui não teve terremoto há muito tempo atrás, aqui é mais tranquilo. Pô, na segunda-feira aconteceu. Eu tava voltando, eu tava na estrada, voltando do aeroporto para São José dos Campos. Acho que o Edu devia também ter acabado de pousar no Rio de Janeiro quando a gente recebeu a notícia pela própria companheira, a Lina. Ela tinha acabado de sofrer o terremoto. E aí bom, no primeiro momento, apesar do terremoto ser um pouco mais fraco na Venezuela, na Colômbia, desculpa, em relação à Venezuela, que na Venezuela foram dois. Um foi de 7,2 e outro de 7,4 seguidos. Na Colômbia foi um só, foi forte, óbvio, mas foi de menos impacto. Mas uma coisa que passou pela minha cabeça, desde aqui do Brasil, depois do que eu vi na Venezuela, eu imaginei, bom, na Venezuela é uma ditadura, o Estado é ausente e virou as costas pro povo mesmo. Eu pensei que na Colômbia não seria tanto assim. Eu pensei, não, na Colômbia, bom, é um Estado democrático, um Estado mais estruturado, não tem a mesma miséria e a crise econômica que tem a Venezuela, eu esperava um pouco mais. E não é. Foi a mesma omissão do Estado, né? Os primeiros relatos que a gente foi ouvindo a partir da companheira que está lá, né, a companheira Lina, e ela também foi mandando um monte de coisa de rede social de lá. Por isso que o internacionalismo é importante, né? Porque a gente não ficava vendo as notícias dos veículos de comunicação que a gente ouvia, coisas de lá. E as principais notícias era que o Estado não estava, o Estado não foi para ajudar. Então, Colocou a pelo polícia, né? contrário, Colocou o a polícia. exército. Aham. Eu me lembro, a Lina, que é essa companheira que estava lá, ela ia viajar no domingo à noite de Bogotá para Cali, de avião, para poder visitar a família dela. A família dela é de Cali, coincidentemente, né? A família dela é de Cali. E o voo dela foi cancelado à noite porque foi decretado toque de recolher em Cali. Então, como ela ia chegar à noite, ela não podia ir do aeroporto para casa dela na rua à noite. Então, imagina só, as pessoas precisavam resgatar os seus parentes, resgatar as pessoas nos escombros, e o governo decreta toque de recolher, proibindo as pessoas de andarem nas ruas e de trabalhar como voluntário. Então, foi totalmente contrário. Ontem também, essa companheira ela foi num dos lugares que tinham muitos escombros, ela estava ajudando lá, ela estava ajudando com alguns outros sindicatos a partir de alimentação, e ela fez alguns vídeos. E aí eu perguntei para ela, eu falei, como que tá os militares? Ela falou assim, até falou um palavrão, ela falou assim, são todo um bando disso, porque ela falou assim, olha, os militares só estão com armas na mão olhando. Os militares não estão com luva pegando. Quem está fazendo o trabalho de resgate é alguns bombeiros, mas a grande, 80%, é a população. E ela ressaltou uma coisa que até emocionou ela, é que os jovens, tem muito jovem trabalhando nos escombros. E esses jovens é justamente os jovens de onde? Do morro.
Ela falou assim, é visível, quem está trabalhando são os jovens do morro, são os jovens da quebrada, são os negros, são aqueles que são descriminalizados, que são perseguidos por esse governo. Então ela falou que isso é muito visível, muito visível. E uma outra coisa interessante é que ela falou que se reativou com a tragédia, em alguma dessas regiões se reativou uma organização popular de bairro. Então, os próprios vizinhos de uma rua, do bairro, se organizam, tipo, num comitê de solidariedade. E por que reativou? Porque durante as mobilizações de massa que tiveram na Colômbia em 2022, 2023, eles justamente usavam esse tipo de organização por bairro, para fazer piquete, para fechar rua, para organizar a manifestação. Então ela achou isso um elemento muito interessante, que eles resgataram organismos, digamos, das mobilizações num processo agora de solidariedade às vítimas do terremoto. Então, bom, a gente não viu isso, mas a gente tem a possibilidade de ter uma companheira que está lá, que tem relatado da tudo isso rede. para a gente, que é da rede, que é do Solidares, a companheira Lina, e acho que é um processo muito triste do que está acontecendo, uma tragédia. Muitas pessoas vão ficar sem moradia, sem carro, sem casa, muitas perderam a vida, muitas vão ficar sem isso, aí isso tem consequências na economia, mas é um momento também de questionamento, um governo que tem nem uma semana em que as massas já estão questionando de como esse governo de ultradireita se preocupa mais em bajular os Estados Unidos, Israel, tanto que só aceitaram ajuda desses países do que de fato se preocupar com a vida das pessoas. O governo simplesmente rejeitou ajuda de brigadistas mexicanos que são os melhores no mundo, junto com os japoneses, em resgate de terremoto. E é um absurdo. O cara colocou a ideologia dele acima da vida das pessoas. Então, acho que isso é um elemento importante para como aprendizado da classe trabalhadora, que em situações de tragédias assim, ela só pode contar com ela mesma. Herbert, Edu, acho que é muito rica, né? Essa nossa conversa que foi muito rica, muito essa viagem de vocês, essa missão de solidariedade. Eu acho que a gente podia. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente tentar aqui concluir, que tem a ver um pouco isso. Que balanço que vocês fazem desses 3 dias? Como fortalecer a solidariedade internacional da classe trabalhadora, né? Como a rede sindical ela pretende aprofundar esse trabalho. Enfim, qual é o balanço, né, a lição que vocês têm aí desses 13 dias e as perspectivas nesse sentido? Não, então, acho que, para mim, pelo menos, me tocou muito essas situações, algumas situações que eu vi, não só do desastre todo, né, dos terremotos, depois o outro terremoto, mas como a decadência e o falta de reconhecimento dos companheiros que a gente conheceu, né, eu já conhecia até, na verdade, petroleiros e tal, em Porto La Cruz, então a imagem fica bem assim, que a gente deu depois, dar uma volta na cidade, uma cidade, um país que você vê que tem, né, está em cima de uma riqueza impressionante que está sendo não só espoliada como deteriorada também, né? E acho que a organização dos trabalhadores, tanto na Venezuela quanto na Colômbia, essa possibilidade, essa articulação, esse é o papel da rede, eu acho que esse é o papel da rede, a Convite está certíssimo em investir nisso, companheiros dos sindicatos que fazem parte, né? Também é umas coisas que a gente vai levar para a própria Federação Internacional dos Trabalhadores Petroleiros da América Latina, a gente também, América Latina e Caribe, né, que é uma coisa que a gente tem feito, está surgindo ultimamente, acho que a gente tem que apostar muito nisso, porque essa missão internacional, às vezes a gente fica preocupado, porque perde foco o sindicato, porque gasta dinheiro, etc, etc, mas é a saída onde a gente vai ter. Nenhum país vai conseguir sair, enfrentar o capitalismo sozinho, nenhum setor de trabalhadores, né, ainda mais numa situação em que a gente vê a configuração que está atualmente e que com essa contradição que existe, por exemplo, na Venezuela e mais ainda agora no novo governo da Colômbia. Então, acho que é muito importante essa articulação internacional para construir uma saída para a classe trabalhadora mundial, porque o capital é internacional, o capital se organiza internacionalmente e a gente também tem que fazer isso. Acho que essa era o resumo principal, balanço aí, principal missão que a gente tem, né? Inclusive, haverá aí, né, a gente está com a ideia de fazer a plenária
latino-americana, reforçar o trabalho da rede aqui na América Latina. Vai ter congresso metalúrgico lá, depois a gente vai falar também lá. Então, a gente está com essa missão aí de reforçar esse trabalho, tendo esse espírito aí que eu acho que é o mais importante. É isso. Assim, Ana, a gente até foi muito legal a gente poder fazer essa gravação. A gente agradece muito a equipe da imprensa, da Conluta, do sindicato. É, a gente queria fazer esse registro como vídeo, como podcast, porque falei muito isso com o Edu, com a Miriam e também com as companheiras de Solidez. A gente se sentiu privilegiado, porque a gente viu coisas impressionantes, assim, conhecer a riqueza cultural e como a classe trabalhadora dessa região da América Latina é muito forte. Então, a gente voltou muito latino-americano, digamos assim, a gente voltou muito mais latino-americano de lá. é, E assim, são histórias impressionantes, todas as mobilizações que tiveram recentes na Colômbia, a força de mobilização de massas impressionante. O povo colombiano que lutou, imagina, o movimento sindical colombiano era reprimido com mortes. Então, tem uma história de vários sindicalistas mortos na Venezuela, desculpa, na Colômbia. Só da Coca-Cola, por exemplo, a gente ficou sabendo de uma história que a Coca-Cola matou 17 trabalhadores sindicalistas na Colômbia. 17. E algumas dessas mortes foram dentro da fábrica. Os matadores de aluguel entravam dentro da fábrica e matavam o cara trabalhando. Assim. Então, são histórias impressionantes do passado da Colômbia. E acho que o que faz superar isso é justamente a força da mobilização dos trabalhadores. Na Venezuela, óbvio, um povo heróico, porque resiste contra uma ditadura que usa o nome de socialismo. Isso é bárbaro para a história da classe trabalhadora. E, assim, concretamente, do ponto de vista da luta de classes, do ponto de vista do sindicalismo, foi para a gente da rede, foi assim, impressionante. Uma coisa que nós, tanto da Conlutos como do Soliders, estamos compartilhando com a coordenação da rede. Foi a gente já fez várias missões, né? Já fomos para a Ucrânia, para a Palestina, já fomos para Hong Kong, e agora fomos agora nessa região do Caribe, e para a gente foi muito bom, porque a gente tem um entendimento que isso vai fortalecer mais a rede e também vai fortalecer. Nós acreditamos que essa viagem também ajudou a fortalecer o sindicalismo independente desses dois países. Temos certeza disso. Os companheiros já estão dizendo isso, que ficaram empolgados com as reuniões, que foi legal poder compartilhar. Eu vi histórias do Brasil e como funciona lá e como funciona aqui. Eu mesmo, assim, de como essas coisas são boas, eu ouvi um relato de um sindicalista da Colômbia, de uma campanha que eles fizeram, que eu cheguei e falei, meu, isso aí dá para fazer na Embraer. É assim, é por isso que é importante o sindicalismo. Você também aprende, você não só compartilha, você compartilha, você ouve e aprende muita coisa. E concretamente, para finalizar, a gente, no final do mês de setembro, outubro, vai ter um encontro de metalúrgicos na Colômbia. Os companheiros já nos convidaram para participar. Nós vamos discutir isso no setorial internacional da CSP Conlutas, e já vou falar também com a executiva aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, a gente enviar uma delegação. E nós estamos tentando, nós ainda não temos uma data correta ainda, mas vamos tentar chamar para outubro ou novembro uma plenária da rede na latino-americana, com as organizações da América Latina. Então, são duas coisas concretas aí que nós vamos fazer como pós-visita nossa. E, óbvio, torcer para qualquer tipo de mobilização que tiver na região, a gente se envolver em solidariedade. A gente fez uma campanha, continuamos fazendo a campanha de solidariedade às vítimas do terremoto na Venezuela. Da Colômbia ainda nós estamos vendo com os sindicatos de lá, mas pode ser que saia também algum tipo de campanha de solidariedade, e a gente vamos estar aí para isso, reforçar o internacionalismo independente e classista. Agradeço a sua participação, a participação também do Edu. Essa entrevista foi feita aqui no estúdio Vitor Gianotti, do Sindicato dos Metalúrgicos, e convidamos todos a seguir os canais da CSP Conlutas para seguirem informados aí sobre as lutas dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Esperamos vocês em alguma outra oportunidade.